O Brasil está em 5º lugar, presta atenção, de países com mais mortes violentas de mulheres no mundo. 5º lugar, tá aí no ranking. É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a delegada Alice Batello. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, querida. Bom dia, obrigada. E com a socióloga Hanna Mota. Muito bom dia, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, esse papo é meio triste, né? Você está aí tão próximo no ranking, lá nas alturas, com relação à violência contra a mulher. E é interessante que aqui não fala qualquer tipo de morte, são mortes violentas, né? O famoso feminicídio. Né? Vamos falar, como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso tem aumentado ou as pessoas estão falando mais a respeito? Na verdade, o feminicídio ele tem um histórico, um legado histórico-cultural, né, de uma origem patriarcal, né? Há um tempo atrás, nós tínhamos previsão na própria legislação de que a mulher ela estava sob a égide do pai, do patriarca, e depois ela passava para a égide do marido. E esse legado, ele traz consigo um sentimento de pertencimento, né? Então, hoje nós vemos muito um feminicídio no âmbito intrafamiliar, né? É resultante aí de companheiros, ex-companheiros, que não aceitam a emancipação da mulher, não aceitam a separação. E também hoje a gente vê o feminicídio a outras classificações que vão se ampliando para a questão do gênero, né? Com a transexual, a lésbica, nós aplicamos isso também, o feminicídio, porque a aversão, o ódio contra esse tipo de mulher. E tem também a questão da exploração sexual, o feminicídio, da mulher ela ser vista como uma prostituta, uma coisa que uma justificação, a vida dela não tem valor. E existem parafilias, né? O homem sente prazer, alguns distúrbios que o homem ele pratica o estupro e sente o prazer na morte dessa mulher. Né? Então, nós temos que lembrar que existe esse tipo de feminicídio também, não só aquele que nós estamos acostumados com o ambiente intrafamiliar. Olha, e eu fiquei também, o caso, porque morte é uma coisa. Eu quero até que coloque aí, só para a gente começar, o artigo, para a gente poder ler, né, falar o que é o feminicídio, tá no artigo aí 121, parágrafo 2º do Código Penal, que fala de 12 a 30 anos contra a mulher, inciso 6, por razões da condição do sexo feminino, a pena dele é reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º, né, parágrafo 2º A, considera-se razões de condição de sexo feminino. Inciso 1º, violência doméstica e familiar. Inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso. Houve uma progressão, as leis elas foram tomando uma certa tendência protetiva contra a mulher em razão desses números, desse legado que vem sendo diagnosticado aí de violência contra a mulher. E começou essa ampliação, essa proteção, essa lei protetiva com a Constituição Federal de 88 e depois com a Lei Maria da Penha, né, que foi até um apelo midiático em razão de uma artista que sofreu violência doméstica. E aí, a partir de então, houve uma evolução na legislação, também com convenções internacionais, né, e de direitos humanos, e hoje foi feita uma alteração no Código Penal para incluir essa qualificadora do feminicídio, que é a morte em razão de ser mulher, né, em razão da violência doméstica e em razão do gênero, de ser mulher, né. Então, hoje tem uma qualificadora própria para esse tipo, justamente em razão desse alto índice de homicídio, mas também lembrando que há causas de aumento previstas aí na sequência desse parágrafo, para quando acontece o homicídio, o feminicídio contra uma mulher que está grávida ou nos 3 meses após o parto, e também quando é praticado na presença de ascendente ou descendente. Né? Isso é muito importante lembrar, porque muitos casos a gente verifica, casos concretos, que ele acaba fazendo esse crime na frente dos filhos, né? Ou a gente encontra as crianças na cena do crime, ali às vezes em meio ao sangue da mãe, no corpo, né? Então há uma causa de aumento. Ou na presença dos pais, né, da própria vítima. Então há uma causa de aumento em razão de 1/3 até metade, né? Em razão dessa maior gravidade. Acaba sendo uma crueldade, né? Acaba... É complicado. Hanna,
Como socióloga, como é que você tem visto essa visão estar aí em quinto lugar nesse ranking? Na verdade, eu acho que uma coisa importante da gente pensar é que feminicídio não é um crime novo, né? Não é uma coisa que começou agora, porque agora tem nome, é agora que começou. Não. Você tem o feminicídio acontecendo há muito tempo, agora que a gente dá um nome para isso, para aumentar a visibilidade, né? Para você ter essa noção de como é grave e como que o feminicídio, ele é muito mais uma questão de um sintoma, uma consequência desse machismo que é estrutural. Então, o feminicídio, ele é só a ponta do iceberg, né? Sim. Por trás disso, você tem um histórico de violências verbais, violências físicas, violências morais, patrimoniais, enfim, você tem um histórico de violências que vão progredindo, vão aumentando, e aí a ponta do iceberg é esse feminicídio. Agora ele tem esse nome, ele tem essa cara, né? Mas é um problema que acontece tem muito tempo. Então, e agora as mulheres estão tendo a oportunidade também de abrir a boca e falar. Exatamente, se apropriar mesmo desse direito delas, né, também. Hoje em dia, mais mulheres elas vão denunciar as violências. O interessante de você ter uma lei com esse nome, proteger as mulheres do feminicídio, você ter uma política em relação a isso, é porque ele pode ser identificado antes. O problema do machismo, a violência física, a violência verbal, ela pode ser identificada antes. Então, as mulheres elas vão poder denunciar antes que chegue nesse estágio do feminicídio, né? De serem mortas isso que eu ia até perguntar. Alice, como que a gente poderia, por exemplo, bater um papo? E você pode bater um papo aqui conosco. O WhatsApp está aqui nas minhas mãos, 319-8402-9756. Manda por escrito aí, você tem alguma situação, alguma dúvida, manda por escrito para a gente poder tirar a sua dúvida aí. O que a pessoa não já vai e comete um feminicídio de uma vez. Isso daí é algo que vai sendo construído até chegar. Como é que você diria, até para a gente poder observar, né? Porque às vezes a gente fala, não, cachorro que late não morde. Não, isso aí fala demais, não vai fazer não. O que você diria aí para o pessoal, né, para as mulheres que estão assistindo, né, a gente? Há um ciclo de violência e ele começa com uma violência muitas vezes moral, financeira também, e depois ela passa por uma agressão e a mulher ela vai acreditando nesse ciclo ela vai alimentando uma esperança, porque depois de agredi-la, ele pede desculpas, pede perdão, diz que isso não vai acontecer novamente, né? Então ela vive num ciclo de amor, esperança e acaba muitas vezes até denuncia a violência, mas depois ela se retrata, não quer mais que ele seja processado. Por isso, hoje, já há uma súmula do STJ no sentido de que a lesão corporal leve praticada no âmbito da violência doméstica é ação penal pública incondicionada. Então, não depende mais de representação dela. Então, quando ela leva ao conhecimento essa notícia crimes, né, a polícia vai investigar até o fim, né, e vai responsabilizá-lo pela agressão. Mas o ciclo, há um ciclo, né, de violência. E o que acontece? Hoje, em razão da independência, da emancipação da mulher, muitas delas já são até provedoras no lar. Então, a gente pega muito caso concreto em que ela não quer mais aquele marido que já está batendo, que já está agressivo, já está desrespeitando, já chegou ao nível de situação assim, que ela realmente pede, não quero mais, ela põe um basta, põe um fim. Ele não aceita esse rompimento. E ele começa a persegui-la, e ele começa a ir atrás. Por quê? Porque ela é minha, é o sentimento de posse, de pertencimento. E você já consegue analisar isso na investigação da própria vida pregressa do investigado. Você vai ver que ele já tinha uma tendência a evitar a emancipação dela, não queria, tinha ciúmes excessivo, possessão, sentimento de posse, e queria que ela evitasse qualquer tipo de trabalhar fora, ciúmes estudar, demais, usar roupa curta, não passa um batom vermelho. Você já vê esse tipo de distorção, um perfil, já um ciúmes já não saudável, né? Não equilibrado. E aí essa coisa começa a se exceder. Quando ela fala não quero mais e põe um limite, ele não aceita o término. Então, muitas vezes, ele vai praticar esse crime, não obstante um impulso emocional que tenha, ele faz isso sabendo, pensadamente. Ele, inclusive, não esconde a autoria. A gente sabe quem é o autor. Muitas vezes na frente da criança, você vai ver evidências na cena do crime, no corpo da vítima, de que foi uma violência de gênero. Por exemplo,
nos casos de feminicídio, ele vai sempre, quando for matá-la, ele vai deixar algum sinal no corpo, vestígio no próprio corpo. E geralmente na parte da feminibilidade da vítima, né? Que é na parte na questão sexual. Então, o rosto, no seio, às vezes tira o seio, né? Dependendo, na parte do ventre, né? Ou ele rasga a foto deles na cena do crime, rasga a foto da mãe dela na cena do crime, deixa mostra, tipo, mostra. Me vinguei. Isso. E muitas vezes é na frente da própria mãe. Então, assim, já tem casos que a gente vê, inclusive, crimes por conexão do feminicídio, como a mãe da menina intervém e fala, não, ela já está namorando outra pessoa, ela não te quer mais. Ele mata a mãe na frente dela, mata a mãe na frente do filho. Então, isso são casos reais que nós pegamos, tá? Por quê? Porque o crime é movido pelo ódio ou pela moral, o feminicídio. É como uma forma de represália, de castigo, né? Uma forma de mostrar posse, possessão. Ou pela moral também, porque a gente esquece da questão do feminicídio, quando o homem ele se aproveita de uma stripper, de uma dançarina, de uma mulher para ter um ato sexual e depois ele mata, porque a justificação dele ela não tem valor para a sociedade, ela não tem valor para mim. Isso acontece muito também, né? Então, esse caso de estupra e às vezes coletivo também e mata, né? E descarta. Por quê? Porque ela é uma pessoa, uma dançarina, uma stripper, uma prostituta, uma garota de programa, né? Que faz esse tipo de... uma transexual. Então, demonstra o que? A aversão, o ódio a esse gênero, uma estigmatização social. Também temos esse nível de feminicídio. E a gente vai encontrar o quê? Vestígios no corpo e no ambiente que denotam essa violência de gênero. Explicando ali, né, a situação, para que não haja dúvida, né, a respeito do que é. Tem também, eu queria que você comentasse, Hanna, eu queria que colocasse aí na tela, a gente vai falar sobre homicídios de mulheres em 100 mil habitantes. Foi feita uma pesquisa e mostrou aí, El Salvador, 8,9, olha a percentual. Colômbia, 6,3, Guatemala, 6,2, a Rússia, 5,3, Brasil, 4,8. A fonte é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Você vê como que o Brasil, ele está atrás, né? Ele tá retrocedendo nessa questão. Quantas mulheres elas estão sendo agredidas, elas estão sendo mortas e até hoje nós temos pessoas que se colocam contra esse tipo de ação política mesmo e ação do direito em relação a essas mortes. É o feminicídio propriamente dito, não enxergam quanto que isso é grave dentro do Brasil. Como que a gente no século XXI tem números desse jeito, né? A gente já avançou tanto, mas a gente ainda tem números alarmantes. E só comentar uma coisa que você tinha falado, essa ideia de essa noção de que o homem ele mata e ele deixa vestígios, ele não esconde de ninguém que foi ele, tem um pouco a ver talvez com até o sentimento dele de direito, né? É como se fosse direito dele fazer aquilo, porque afinal de contas ela terminou comigo ou então ela está se comportando dessa... Exatamente, é uma maneira... Ele se sente no direito de fazer isso. Ele se sente vitorioso. Isso. Vitorioso. Chega a uma doença, né? Uma doença realmente, mentalmente, não é uma pessoa saudável mentalmente. Tem até uma participação aqui, lá do Paraná. Bom dia, eu passei por isso, não apanhei, porém muito humilhada psicologicamente, patrimonial. Sou mãe de 3 filhas e não gostaria que elas passassem por isso. São, às vezes, situações onde muitas vezes, dependendo, muitas vezes a questão econômica faz com que a mulher permaneça mais, não é? Sim, quando há uma dependência econômica, ou emocional, né? Emocional também, né? Muita carência, ela não consegue ver além daquele relacionamento, né? Ela não tem outras áreas na vida dela, ela foca completamente naquele relacionamento e vive por conta disso. Então, ela acaba se sujeitando a esse tipo de humilhação, de tratamento desrespeitoso. Mas é importante mencionar que a mulher hoje, a medida protetiva que a lei traz, ela já tenta coibir, né, já busca coibir desde o início da violência, com a denúncia, através de medidas protetivas, que a lei, conhecida como a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, ela já traz para afastamento do lar, afastamento de distanciamento do agressor, e até mesmo questão financeira, né? Então, se ela tem, por exemplo, procuração, que ela passou em nome dele, para cortar esses efeitos, né? E alimentos provisórios e tudo mais. Justamente para evitar
para protegê-la, para que ela consiga tocar a vida sem... depender dele, isso, sem estar justamente. vinculada a ele, né? E hoje, se ele descumpre uma medida protetiva dessa estabelecida, tem várias, né, que o juiz pode fixar, é cabível a prisão preventiva pelo descumprimento da medida protetiva. Tá? Aí até diante disso, chegou aqui a Kelma de Vespasiano, falou o seguinte: minha prima saiu de casa por um histórico de violência verbal e quase agressão física, por causa de ciúmes nas redes sociais. Até um ponto, né? Onde tem muito, Sempre começa assim. Ela saiu de casa, mas ele não aceita e a segue cada passo. Isso. Ela tem medida protetiva, mas ele insiste em seguir cada passo dela. Só que agora ele tem insistido muito, tem andado atrás e ela está muito confusa. Aí ela comentou aqui que ele tem chamado ela, insistindo muito não sei se é para ela ir à igreja ou ele levá-la para a igreja, alguma coisa assim. Muito confusa acerca disso. Quando eu vi isso aqui, eu te pergunto, Alice, tem a medida protetiva, mas às vezes ele não aceita aquilo. Ainda continua as ameaças, ou mesmo ele tem a distância, mas a pessoa sabe, a pessoa não fica em paz com aquilo. Ela pode, também, o que ela pode fazer? Se houver um descumprimento dessa medida protetiva, ela vai comunicar ao juiz e ele vai decretar a prisão preventiva. Vai convolar essa medida protetiva é uma prisão preventiva. Ele vai ser preso enquanto perdurarem os requisitos, quais sejam a ameaça, o risco que ela está sofrendo. Né? Isso para garantir a eficácia da medida protetiva. A gente sabe que após a promulgação da lei Maria da Penha, houve uma redução de 10% dos índices de feminicídio, né? Mas ainda assim o cenário é grave, nós lidamos com isso dia a dia e por conta disso houve essa alteração legislativa recente, né, 2015 agora, para acrescentar a figura do feminicídio, essa qualificadora específica, para tentar coibir ainda mais, porque quando ela acontece no meio intrafamiliar, né, a violência ela é recorrente. Você vai, geralmente, quando a mulher é morta, você vai poder constatar no corpo algumas lesões que denotam que ela já vinha sofrendo agressões. Então, são lesões ali que já estavam anteriores ao crime, né? Você já vê que elas são já passadas, né? Então, você consegue constatar que ela já vinha sofrendo. E sempre começa assim, com agressão verbal, com sentimento de possessão, de ciúmes excessivo. A rede social hoje tem contribuído muito, né? Sim. Essa questão de rede social. Eu ia até perguntar, tem muito caso, por exemplo, vício, alcoolismo, droga, envolvido também nessa questão do feminicídio? Potencializa demais. Geralmente você vai pregressar a vida do autor, do agressor, e você vai verificar que ele ou fazia uso de drogas proscritas ou bebida alcoólica. E isso potencializa, sim, os impulsos dele, né? Até mais coragem, mais... acaba perdendo aí autocontrole, né? Ele acaba perdendo o domínio, né? Ele acaba, no impulso reativo, ele acaba sendo dominado aí pelas emoções. Você vê que esses crimes passionais, eles geralmente ocorrem num ímpeto, né, de emoção, geralmente com o que tem na mão ali. Tem um certo padrão até. Faca, martelo, agressão, uma pedra, mas também tem os que têm porte de arma de fogo, né? Alguns, principalmente... Quando o indivíduo já é dado à criminalidade, já tem uma arma de fogo ilícita, essas coisas, por exemplo, está envolvido com tráfico de drogas, a mulher ela é considerada como um patrimônio. Mesmo que ele seja preso, ela tem que continuar fortalecendo ele dentro da cadeia. Não existe ex-mulher de traficante. É verdade. Então, quando a mulher ela é mulher de traficante, ela tem que ser para sempre, senão ela morre, entendeu? Ela não pode se desvincular quando ele está preso. Entendeu? Então, isso é uma realidade. É uma realidade. É fato. Né? E como ele tem arma de fogo, então acontecem muitos homicídios assim também. Agora tem uma coisa que eu acho que é importante, você comentou das redes sociais, como que está sendo importante esse processo de conscientização, essa discussão ir para domínio público, ir para as redes sociais, todo mundo discute, todo mundo está perguntando o que é feminicídio, onde que começa, as pessoas terem mais conhecimento. Exatamente, o que é relacionamento abusivo. Você vê hoje na rede social um apelo, assim, divulgando isso, olha, percebeu isso no seu relacionamento? Toma cuidado. Às vezes, a pessoa que está dentro do relacionamento, ela não está percebendo que está sendo abusivo, que está sendo agredida, que está sendo violentada, mas as pessoas que estão em volta, elas começam, observa direitinho, olha só que não tá normal esse comportamento dele. Então, essa conscientização em massa que está acontecendo, assim, através das redes sociais, ela é importante para esse processo, para as pessoas identificarem antes que isso se torne uma coisa muito mais grave.
né? Sim. Então esse processo ele está sendo muito bom para essa divulgação, né? Tem uma pergunta para a gente fechar. Ele falou o seguinte: minha mãe sofre de agressão doméstica e a gente chama a polícia e ela fala que está tudo bem, que não aconteceu nada. E nesse caso? Geralmente são mulheres que são completamente dependentes deles, emocional e financeiramente, e elas têm uma dificuldade muito grande. Nesse caso, a própria filha ou qualquer outro pode fazer a denúncia, tá? E ele pode ser responsabilizado, sim, e sofrer as medidas protetivas. Podem tomar essa iniciativa. Mesmo que o pessoal vá e ela fale que não. Se ela vai ter uma investigação com relação às lesões. Como eu disse, hoje a ação não é mais penal pública condicionada à representação da vítima, e sim incondicionada, ou seja, o Estado tem a obrigação de apurar esse crime, apurar essa lesão corporal, ainda que leve, né? Sim. E quando é leve, hoje é a ação penal pública incondicionada. Então, a filha pode fazer essa denúncia e o pai ser responsabilizado penalmente, sim. E, gente, sempre lembrando também que esse histórico, começa com essa violência verbal, uma violência de sentimento de possessão, de limitando a emancipação, limitando essa individualidade da mulher, limitando a independência dela. Mas quando já passa para a fase de agressão, ainda que verbal, tem que tomar muito cuidado se o marido, o companheiro, ele faz esse uso de bebida alcoólica, faz esse uso de droga, porque isso inibe os mecanismos contensórios. Então tem que buscar tratamento também. Tratamento adequado, tem que exigir dele que faça um acompanhamento psicológico, alguma coisa nesse sentido, porque não resolve, vai manter. Há uma contenção dos mecanismos, há uma inibição dos mecanismos contensórios e acaba que às vezes no ímpeto ele acaba praticando uma agressão que pode culminar na morte. Né? Gente, eu quero agradecer vocês imensamente e deixar o convite para vocês voltarem. Muito bom, né? Com muito conhecimento, né? Ter vocês aqui para a gente falar sobre assuntos sérios, mas trazer também, né, conhecimento. Queria que deixasse as pessoas que estão assistindo, sabem disso. Pode ser uma denúncia anônima, pode ligar, o que pode ser feito? Sim, pode ser feito por 181, uma denúncia anônima, né? Mas pode ser levado por um familiar, que é importante, uma filha, um parente, um vizinho, essa denúncia para ter a investigação. Mas que a própria mulher se encoraje a tomar as medidas para proteger a sua própria dignidade, né? Porque a questão aí é de dignidade, de amor próprio, né? Ela ter essa visão de que ela pode ter uma vida saudável, um relacionamento equilibrado, que não há necessidade de submeter a isso que pode acabar trazendo uma consequência para ela muito maior, né?